E vamos para a Corte Jovem Pan Brasil de Brasília, chamando José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. É isso, quase carnaval. Muito bom dia a todos. Olha só, logo no início do governo Michel Temer, até o PSDB dizia que o governo tinha a cara dos G10, dos Renans, dos Jucás e dos Padilhas. Um termo ali pejorativo para dizer que esta velha cúpula do PMDB estava desgastada demais e atrapalhava a imagem do governo. Querendo ou sem querer, ou sem querer querendo, como diz o grande pensador Chaves, né? O que aconteceu foi o seguinte, ao longo do tempo o governo foi perdendo seus principais auxiliares, né? Saiu o Gedel, o Jucá deixou o Ministério do Planejamento, onde ele reinava ali no planejamento da economia, Gedel saiu e agora Eliseu Padilha que sai e com cara de que não vai voltar. Ele vai fazer uma cirurgia, já vinha sendo internado aí várias vezes por dificuldades na pressão, e no mesmo momento em que o governo Temer é bombado aí de citações na Operação Lava Jato. Entrou para a articulação política do governo um tucano, o ex-líder do PSDB na Câmara, deputado Antônio Baçaí. O que a gente vê agora é que, devagar, o presidente Michel Temer mudou a cara do governo, mudou a imagem, mas olha, o presidente já está sem seus antigos aliados e está um pouco isolado nessa política nova, viu? Zé, o curioso, Zé, é que, como você bem destacou, o Gedel teve o episódio do prédio, né? O Jucá, os problemas de sempre. O Jucá sempre tem problemas. O Padilha agora... Seria um programa. O Padilha agora... E sobrou o Moreira Franco, né? O curioso é que o Gatangorá, naquele momento, era o mais fraco, que ele não tinha status de ministro. Mas o Gatangorá pode durar pouco, tendo em vista que ele mandava, mesmo sem o status de ministro, ele mandava. Mandava. Mas o Gatangorá, ele está nas planilhas, como Angorá, inclusive, apelidos, nunca é demais lembrar, dado por Leonel Brizola na campanha de 1982, tal, quando ele era do PDS Moreira Franco, tal. Eleição do voto vinculado, a única eleição de voto vinculado que teve o escândalo Proconsult, como diz um filósofo palmeirense ao meu lado, tal. Aí, a coisa toda, Zé Maria, é que, como você falou, o governo no meio pro presidente acaba sendo bom essa história, né? Ele pode reformular o governo. Na verdade, o presidente Michel Temer é um animal político, né? Acostumado a acompanhar o Congresso Nacional, porque no Congresso nem todo mundo quer roubar, não. Alguns querem roubar, alguns querem cargos, empregos e alguns querem apenas atenção e mão na cabeça. Michel Temer sabe fazer isso muito bem, viu? Ô Zé, e chegou agora informação, mais cedo nós entrevistamos aqui o Dr. José Yunes. E agora vem a informação que é a seguinte: a Procuradoria-Geral da República deve pedir nas próximas semanas a abertura de um inquérito para investigar o ministro Eliseu Padilha, diante desse depoimento de José Yunes, relatando que ele recebeu um pacote, ex-assessor do presidente Michel Temer. Mas ele não era ministro à época, não era importante lembrar duas coisas. Isso Primeiro, ele não era ministro. Como é que... Aí eu não entendo nada do negócio, mas ele não era ministro quando supostamente não, pelo que nos disse hoje José Yunes, foi um pacote entregue a ele e tal, que era para repassar por senhor Padilha e tal, mas naquele momento ele não era ministro e nem era deputado também, né? É uma das teses, né, novas, inclusive, que o foro privilegiado só deve existir nos atos praticados no exercício do cargo. Perfeito. Né, Zé? Vamos lá. São duas coisas. A primeira, com relação a esse foro privilegiado, eu tenho a impressão, José Val, que isso vai ser definido pelo Supremo. O Supremo vai restringir ali o foro privilegiado. Agora, sobre essa declaração do Yunes, caiu como uma bomba por aqui. Ele confirma as delações premiadas que estão na Lava Jato. Ele diz que realmente recebeu o pacote, que agora a gente sabe que tinha 5 milhões de reais, né? Eliseu Padilha ligou para ele, pediu para guardar documentos e quando chegou para entregar os documentos era o operador Dilson Funaro, né? E aí ele guardou e repassou o dinheiro a Eliseu Padilha, ou seja, ele confirma isso é muito mais forte do que uma delação premiada. Ele se considera uma mula sem saber, né, uma mula inocente. Mula é aquele que transporta drogas, né, é um inocente útil do tráfico, né, leva esse pacote. E ele se considera uma mula, ou seja, ele confirma todas as declarações. E o importante é que ele esteve ontem com o presidente Michel Temer, né?
E ele nos disse aqui, inclusive, que o Michel Temer teria concordado, apoiado a decisão que ele tomou de revelar esse fato. Agora, o valor, se eram 4 ou 5 milhões, se era 1 milhão, né? Ele nos disse aqui que foi uma vez só que isso ocorreu, fizemos questão até de perguntar isso a ele. Agora, é a questão do quanto que ocupa o dinheiro. 1 milhão, qual é a área? Como eu nunca vi isso na minha vida, 1 milhão reunido, até gostaria de poder ver legalmente, né? 2 milhões, 3 milhões. Você vai ficar assustado. Sim. Eu, uma vez, vi na CPI chegar à mesa da CPI 10 milhões de reais. É um volume escandaloso. 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, não cabe em cima de uma mesa, o volume físico. Isso,